Você está me gravando de novo. Meu nome é Rishi. Tenho 42 anos. Administro a Bright Pass Logistics em Memphis, Tennessee, há 8 anos. Eu a construí do zero depois que meu pai faleceu e me deixou seu antigo caminhão de entregas. Aquele caminhão virou 5 caminhões, depois 15, depois uma frota inteira atendendo o Centro-Sul. Stephanie vinha agindo de forma estranha há meses. Pequenas coisas. Seu celular estava sempre virado para baixo durante o jantar. As conversas paravam quando eu entrava nos cômodos. O jeito como ela se posicionava durante as nossas discussões, como se estivesse se apresentando para uma plateia invisível. Não estou gravando nada, disse ela, mas sua mão se moveu em direção à bolsa. Sempre aquela bolsa, nunca mais de 1 metro de distância dela ultimamente. Estávamos casados há 7 anos. Nos conhecemos quando ela trabalhava em um escritório de advocacia no centro da cidade, brilhante e ambiciosa. Ela disse que queria ser mais do que apenas uma assistente jurídica um dia. Eu apoiei esse sonho. Paguei para ela voltar a estudar meio período e a ajudei a estudar para o USAT 2 vezes. Agora, ela passava os dias navegando em sites imobiliários e conversando com advogados. Disse que estava explorando opções para sua carreira. Mas corretores imobiliários geralmente não perguntam sobre avaliações de empresas e estratégias de proteção de ativos. Por que não saímos para jantar hoje à noite? Sugere. Aquele restaurante italiano que você adorava. Adorava, ela repetiu, como se estivesse testando a sonoridade da palavra. Tudo é que costumava com você, não é, Rishi? Costumava ser feliz. Costumava ter planos. Costumava se importar com o que eu queria. A conversa parecia roteirizada, ensaiada, como se ela tivesse ensaiado exatamente essa conversa em frente ao espelho. Fui até meu escritório em casa e abri o painel do sistema de segurança no meu computador. 6 meses antes, após um arrombamento no armazém, atualizei toda a nossa estrutura de segurança, casa, escritório, tudo conectado a um único sistema. Sensores de movimento, câmeras, gravação de áudio nas áreas comuns. A seguradora nos deu um desconto considerável. O sistema mostrou que tudo estava funcionando normalmente. Todas as câmeras ativas, todos os sinais de áudio limpos. Eu mesmo instalei, passando cabos pelo sótão ao longo de 3 fins de semana. Stephanie reclamou do custo, disse que era um exagero para o nosso bairro tranquilo. Mas assistindo às transmissões em tempo real agora, notei algo. A câmera da sala mostrava Stephanie se movimentando no andar de baixo e, a cada poucos minutos, ela olhava diretamente para onde achava que a câmera estava instalada. O único problema era que ela estava olhando para o lugar errado. A câmera em si estava escondida atrás de uma planta decorativa, inclinada para capturar o cômodo inteiro sem ser óbvia. Ela definitivamente estava gravando alguma coisa. E, aparentemente, ela achou que eu era idiota demais para perceber. Eu sempre fui a pessoa estável. Depois do ataque cardíaco do meu pai, minha mãe precisava de alguém para cuidar dos negócios dele enquanto ela sofria. O negócio de caminhões mal dava lucro, mas era tudo o que tínhamos. Trabalhei 16 horas por dia durante 2 anos, aprendendo rotas, construindo relacionamentos, lutando para manter contratos que empresas maiores queriam roubar. Stephanie tinha orgulho de mim naquela época. Ela se gabava do marido empreendedor para as amigas, postava fotos dos nossos novos caminhões nas redes sociais com legendas sobre construir sonhos juntos. Conversávamos sobre filhos, talvez comprar um terreno fora da cidade onde pudéssemos criá-los, certo? Essas conversas pararam na época em que o negócio realmente decolou. O sucesso mudou algo entre nós, não o dinheiro em si, mas o que ele representava. Stephanie começou a mencionar outros casais que faziam as coisas de forma diferente, esposas que se envolviam mais nas decisões da empresa, esposas que tinham seus nomes em tudo. Por que meu nome não está nas contas da empresa? Ela perguntou uma noite, cerca de 3 meses atrás. Por que você não está na licença comercial? Expliquei. Papai deixou tudo para mim. Os advogados disseram que era mais limpo assim para fins fiscais. Então, eu sou apenas sua esposa, não sua sócia. Você é minha sócia em tudo que importa.
Mas aquela resposta não era mais suficiente. Ela começou a perguntar sobre apólices de seguro de vida, planos de aposentadoria, o valor da nossa casa. Disse que queria entender melhor nossa situação financeira. Fazia sentido na época, casais devem conversar sobre dinheiro. Depois, vieram as consultas com advogados, que ela chamava de reuniões informativas. O jeito como ela desaparecia por horas aos sábados, alegando que estava fazendo compras ou visitando a irmã. A irmã dela, Kelly, ligou certa noite procurando por ela e disse que elas não se falavam há semanas. As discussões se tornaram mais frequentes, geralmente sobre coisas pequenas que se transformavam em coisas maiores. Eu sugeria que tirássemos férias, ela me acusava de tentar controlar a agenda dela. Eu perguntava sobre o dia dela, ela dizia que eu a estava interrogando. Cada desentendimento parecia estar sendo documentado de alguma forma. Mas o mais estranho era como ela às vezes se repetia, as mesmas frases, as mesmas emoções, como se estivesse fazendo várias tomadas da mesma apresentação. Eu respondia de uma forma diferente a cada vez, tentando entender o que ela queria ouvir, mas nada parecia satisfazê-la. Kelly mencionou em um churrasco de família que Stephanie andava perguntando sobre meu relacionamento com meu pai, especificamente sobre como ele tratava minha mãe durante as discussões. Meu pai nunca levantou a voz para ninguém, mal falava acima de um sussurro a vida toda. Mas Stephanie parecia interessada em pintar um quadro diferente. Sua família tem problemas de raiva, ela me disse depois que chegamos em casa naquela noite. Com base em que? Às vezes consigo ver isso em você. O jeito como você cerra o maxilar quando está frustrado. Toquei meu maxilar. Eu não tinha percebido que estava fazendo isso. A verdade me atingiu em cheio numa manhã de terça-feira de setembro. Eu estava revisando as imagens de segurança do fim de semana anterior, verificando os registros de data e hora de uma reclamação de seguro sobre um caminhão de entrega danificado, procedimento padrão, apenas documentando quando cada veículo saiu do pátio. Mas cliquei na pasta errada. Em vez das câmeras do depósito, abri os arquivos da casa. 3 meses de gravações arquivadas, salvas automaticamente e organizadas por data. Eu estava prestes a fechar o arquivo quando vi o nome de Stephanie no diretório de arquivos. Ela estava revisando as imagens, baixando trechos específicos e criando suas próprias cópias. Senti um aperto no peito. Rolei pelos registros de acesso e vi o nome de usuário dela conectado em horários estranhos, 2 horas da manhã, enquanto eu dormia, e no meio da tarde, quando eu estava no trabalho. Ela vinha sistematicamente analisando gravações de semanas, selecionando conversas e discussões específicas. Abri um dos arquivos que ela havia baixado. Era de uma briga que tivemos sobre os gastos dela. Na gravação original, era possível ouvir o contexto completo. Cheguei em casa e descobri que ela havia comprado uma bolsa de $1.500 sem mencionar. Perguntei se poderíamos discutir compras grandes com antecedência, principalmente porque estávamos reinvestindo a maior parte dos lucros do negócio em equipamentos. A conversa começou calma. Expliquei minhas preocupações com o fluxo de caixa. Ela ficou na defensiva, me acusou de tratá-la como uma criança. As coisas pioraram a partir daí. No final, estávamos ambos frustrados e dizendo coisas que não deveríamos ter dito. Mas o arquivo que ela salvou capturou apenas a última parte, minha voz elevada em frustração, dizendo que ela estava sendo irresponsável com o nosso dinheiro, seu choro, perguntando por que eu estava sendo tão cruel. Nada do contexto que levou àquele momento. Nenhuma de suas agressões ou acusações iniciais. Ela estava editando nossas brigas. Passei a hora seguinte revisando todos os arquivos que ela acessou. O padrão era consistente. Ela salvava as partes em que eu parecia bravo ou irracional, cortando tudo que mostrasse seu papel na escalada das coisas. Discussões que duravam 20 minutos eram comprimidas em clipes de 2 minutos que me faziam parecer um marido controlador que gritava com a esposa sem motivo. O sistema de segurança que eu havia instalado para proteger minha família estava sendo usado contra mim. Fiquei sentado no meu escritório até quase meia-noite, assistindo a meses do meu casamento serem reproduzidos em fragmentos, observando o cuidado com que ela construía sua narrativa, o quão deliberadamente provocava certas reações.
sempre se posicionando onde as câmeras a flagrassem com uma aparência vulnerável. Ela estava construindo um caso. Para quê? Eu ainda não tinha certeza. Mas era metódico, profissional, como se alguém a tivesse orientado sobre exatamente quais provas ela precisaria. Não a confrontei naquela noite. Não demonstrei que sabia. Em vez disso, fui para a cama e fiquei ali, ouvindo-a respirar, me perguntando há quanto tempo ela estava planejando o que quer que fosse aquilo. Pela manhã, eu já tinha tomado uma decisão. Se ela quisesse brincar com as gravações, eu deixaria. Mas eu garantiria que tivesse todas as filmagens, não apenas os destaques editados que ela achava que serviriam aos seus propósitos. 3 semanas depois, Stephanie pediu o divórcio. Cheguei em casa e encontrei os papéis no balcão da cozinha, ao lado de um bilhete dizendo que ela ficaria na casa de Kelly até eu me mudar. A petição tinha 12 páginas, com acusações detalhadas de abuso emocional, controle financeiro e criação de um ambiente de vida hostil. Ela me retratava como um empresário manipulador que usava seu sucesso para intimidar e isolar a esposa. Liguei para meu advogado, James Morrison, que cuidou do patrimônio do meu pai e de vários assuntos comerciais ao longo dos anos. Ele leu o processo enquanto eu esperava em seu escritório, ocasionalmente fazendo ruídos céticos. Ela está pedindo metade do negócio, disse ele finalmente. Mais a casa, os 2 carros e as pensões mensais que basicamente equivaleriam a todo o seu salário. Ela pode fazer isso? Se ela puder provar essas alegações, talvez. O Tennessee não é um estado sem culpa quando se trata de divisão de bens. Abuso muda tudo. Ele folheou as páginas. Diz aqui que ela tem provas em vídeo. Meu estômago embrulhou. Que tipo de prova em vídeo? Não especifica, mas ela está alegando que você a ameaçou em várias ocasiões, que você controlou o acesso dela ao dinheiro, que você a isolou da família e dos amigos. Ele olhou para mim. Alguma coisa disso é verdade. Nada disso. Ótimo. Então lutamos. Mas, Rishi, preciso que você entenda uma coisa. Até mesmo falsas acusações podem custar caro para se defender. E se ela tiver gravações que soem mal fora do contexto? Ele não precisou terminar. Eu sabia exatamente quais gravações ela tinha. Na semana seguinte, tentei acessar nossas contas conjuntas para pagar algumas despesas comerciais. As contas estavam congeladas. O advogado da Stephanie havia entrado com uma ação de urgência, alegando que eu poderia ocultar bens ou retaliar financeiramente. O juiz concedeu a ação enquanto aguardava uma audiência completa. Tive que pegar dinheiro emprestado da conta comercial para pagar meu próprio advogado. A estratégia de Stephanie ficou clara no mês seguinte. Ela contratou Patricia Coleman, uma das advogadas de divórcio mais agressivas de Memphis. Coleman era especialista em divórcios de alto valor, nos quais se alegava abuso emocional. Seu histórico era impressionante e dispendioso. Eles exigiram mediação antes do julgamento, confiantes de que tinham todas as cartas na manga. A sessão estava marcada para uma sexta-feira à tarde no escritório de Coleman. Stephanie sentou-se à minha frente, usando uma maquiagem que realçava as olheiras, como se não tivesse dormido. Ela evitou o contato visual, desempenhando perfeitamente o papel de esposa traumatizada. Coleman espalhou documentos pela mesa de conferências como se estivesse dando cartas. Minha cliente documentou um padrão de abuso crescente no último ano, anunciou. Temos gravações que mostram claramente o Sr. Williams usando táticas de intimidação e ameaças verbais para controlar o comportamento da minha cliente. Gostaríamos de rever essas gravações, disse Morrison. No devido tempo. Primeiro, vamos discutir um acordo justo que reconheça o trauma que minha cliente sofreu. A oferta deles era tudo: o negócio, a casa, o Rolex do meu pai, que Stephanie sempre disse ser ostentoso demais, até mesmo o nosso cachorro Cooper, que nunca demonstrou preferência por ela em vez de mim. Em troca, eu poderia sair sem um longo julgamento que levaria questões familiares privadas a um tribunal público. Isso não é um acordo, disse Morrison. Isso é extorsão. Coleman sorriu. Isso é justiça para uma mulher que foi silenciada por tempo demais. A mediação fracassou.
O julgamento foi marcado para 6 semanas depois. Durante esse tempo, Stephanie desempenhou seu papel perfeitamente. Ela começou terapia para recuperação de trauma, obteve uma ordem de restrição que me obrigou a me mudar para um hotel e postou atualizações cuidadosamente redigidas nas redes sociais sobre como encontrar sua voz e se libertar de relacionamentos tóxicos. Enquanto isso, eu passava todas as noites no meu quarto de hotel, revisando nossas imagens de segurança com um bloco de notas e cronômetro, documentando cada conversa que ela havia gravado, anotando o que ela havia incluído e o que havia editado, construindo minha própria cronologia do colapso do nosso casamento. As evidências eram avassaladoras, mas eu precisava apresentá-las corretamente, uma chance de mostrar ao juiz o que realmente aconteceu, uma oportunidade de provar que a vítima nesta história não era quem todos pensavam que era. 2 dias antes do julgamento, Morrison ligou com mais notícias. Eles apresentaram provas adicionais, um vídeo seu ameaçando fazê-la pagar se ela te deixasse. Fechei os olhos. Lembrei-me daquela discussão. Tínhamos brigado por causa do casamento da irmã dela, onde ela disse a todos que eu estava muito ocupado com o trabalho para comparecer. Fiquei frustrado, disse algumas coisas das quais me arrependi, mas ameaçá-la não foi uma delas. Preciso ver, eu disse. Nos encontramos no escritório do Morrison naquela noite. Ele abriu o arquivo de vídeo no laptop. Lá estava eu, em pé na sala de estar, apontando para Stephanie e dizendo: se você sair por aquela porta, vai pagar por isso. Eu te prometo. Parecia horrível. Soava pior. Meu rosto estava vermelho de raiva, minha voz alterada e agressiva. Stephanie se encolheu contra a parede, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo genuinamente apavorada. Mas me lembrei do que aconteceu em seguida. Depois de dizer essas palavras, pedi desculpas imediatamente, expliquei que queria dizer que ela se arrependeria de ter perdido o casamento da irmã, não que eu iria retaliar de alguma forma. Conversamos e acabamos rindo de como nós duas havíamos exagerado ao estresse do casamento. Onde está o resto? Perguntei. Morrison pausou o vídeo. Foi isso que eles enviaram. Cerca de 90 segundos de filmagem. A discussão durou 20 minutos. Ela cortou tudo que veio depois. Você pode provar isso? Foi então que percebi que Stephanie havia cometido um erro crucial. Ela estava tão concentrada em criar clipes incriminadores que se esqueceu de algo importante. Tenho acesso aos arquivos originais, eu disse. Não apenas as cópias que ela baixou e editou, mas também as filmagens originais do servidor principal do sistema de segurança. Ela não sabe que eu mantive arquivos de backup. Tudo é armazenado automaticamente em um servidor externo para fins de seguro. Ela tem trabalhado com as gravações locais, mas as versões completas ainda estão arquivadas fora do local. Morrison se inclinou para a frente. Versões completas de quê? Todas as conversas que ela gravou, todas as discussões que editou, todo o contexto que ela vem cortando para me fazer parecer abusiva. Passei o dia seguinte recuperando arquivos do servidor de backup. O que encontrei foi melhor do que eu esperava. Não só eu tinha as gravações completas de cada discussão, como o sistema também havia capturado imagens de Stephanie se preparando para esses confrontos. Observei-a praticar diferentes reações emocionais em frente ao espelho do banheiro, revisando gravações anteriores e anotando quais frases obtiveram as respostas mais fortes de mim. Havia até imagens dela ligando para alguém, provavelmente Coleman, e discutindo quais clipes seriam mais eficazes no tribunal. Mas a evidência mais prejudicial foi uma conversa que eu tinha esquecido completamente. 3 meses antes, quando Stephanie achou que eu estava no trabalho, ela recebeu uma amiga. Elas discutiram detalhadamente a estratégia de divórcio dela, incluindo o plano de fazê-lo parecer instável e receber tudo o que acha que merece. O segredo é deixá-lo bravo diante das câmeras, disse ela à amiga. Faça-o dizer coisas que soem ameaçadoras. Os juízes engolem essas coisas, principalmente quando se trata de um empresário de sucesso contra uma esposa assustada. A amiga perguntou se ela se sentia mal por mentir. Não é mentira se ele for realmente controlador, respondeu Stephanie. Só estou ajudando a verdade a vir à tona de uma forma que as pessoas entendam. A conversa durou 40 minutos.
Ela expôs todo o seu plano, desde as gravações iniciais até a apresentação final no tribunal, e até discutiu quanto esperava receber no acordo e o que faria com o dinheiro depois. Eu tinha tudo gravado: sua conspiração, sua manipulação, sua fraude deliberada. A única questão agora era como apresentar isso sem parecer que eu estava espionando minha esposa. Morrison também tinha uma resposta para isso. Ela abriu essa porta quando enviou gravações editadas. Estamos apenas fornecendo o contexto completo que prova que essas gravações foram deliberadamente falsificadas. O julgamento começou numa manhã de quinta-feira de outubro. A juíza Patricia Williams presidiu o caso, sem parentesco, apesar do nome. Ela tinha fama de imparcial, mas pouca paciência para jogos ou manipulação. Coleman apresentou o caso de Stephanie primeiro. Ela pintou um quadro de abuso crescente, apoiado por videoclipes cuidadosamente selecionados que me fizeram parecer um monstro. Cada gravação estava totalmente fora de contexto, eu gritando sobre dinheiro, eu batendo a porta durante uma discussão, eu dizendo a Stephanie que ela estava sendo irracional e egoísta. Stephanie subiu ao banco das testemunhas, usando um vestido conservador e maquiagem mínima, interpretando o papel de vítima em recuperação. Ela falou baixinho sobre se sentir presa em um casamento com alguém que controlava todos os aspectos da sua vida. Ela descreveu como vivia com medo, sem nunca saber quando eu poderia explodir por causa de alguma questão insignificante. Ele instalou aquelas câmeras em todos os lugares, testemunhou. Disse que era por segurança, mas parecia vigilância, como se estivesse observando cada movimento meu. Coleman exibiu o vídeo ameaçador novamente. Você pode dizer ao tribunal como se sentiu quando seu marido lhe disse essas palavras? Apavorada, sussurrou Stephanie. Eu sabia que ele falava sério, que encontraria um jeito de me machucar se eu tentasse ir embora. A performance foi impecável. Até eu quase acreditei, assistindo da mesa do réu. Ela havia praticado esse depoimento por meses, aperfeiçoando cada gesto e inflexão. Mas então chegou a nossa vez. Morrison começou devagar, fazendo perguntas básicas sobre o sistema de segurança, quando foi instalado e por quê. Ele estabeleceu que eu havia pago por ele, instalado eu mesmo e mantido acesso administrativo total a todas as gravações. Sr. Williams, disse ele, o senhor revisou as provas em vídeo apresentadas pela autora? Sim. E o senhor reconhece essas gravações? Sim, são versões editadas de conversas mais longas que ocorreram em nossa casa. Coleman objetou, alegando que eu estava tentando desacreditar as provas de sua cliente sem provas. A juíza Williams permitiu que Morrison continuasse. Meritíssimo, disse Morrison, gostaríamos de enviar as versões completas e sem edição dessas mesmas gravações, todas arquivadas automaticamente pelo servidor de backup do sistema de segurança. Foi então que Stephanie perdeu a compostura. Ela olhou para Coleman com pânico nos olhos. Eles tinham se preparado para que eu negasse as acusações, talvez alegasse que as gravações foram tiradas do contexto. Não tinham se preparado para que eu tivesse as conversas completas. Morrison tocou a primeira gravação completa, a troca de ameaças sobre o casamento da irmã, mas desta vez incluindo meu pedido de desculpas imediato e nossa reconciliação posterior. O contexto completo deixou claro que eu estava falando sobre ela ter perdido um evento familiar, não ameaçando retaliação. Como podem ver, explicou Morrison, as palavras do réu foram retiradas de uma conversa mais longa, na qual ele esclareceu seu significado e se desculpou pelo tom. A versão da autora remove deliberadamente esse contexto. Analisamos cada gravação metodicamente, cada clipe editado seguido pela conversa completa, cada acusação de abuso seguida por evidências de manipulação e provocação. Mas a verdadeira bomba veio quando Morrison reproduziu a conversa que Stephanie teve com a amiga. Sua própria voz discutindo sua estratégia para fazê-lo parecer instável e receber tudo o que ele acha que merece. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A juíza Williams pediu para rever a gravação, ouvindo toda a conversa de 40 minutos em que Stephanie expôs seu plano de me incriminar por abuso que eu nunca havia cometido. Coleman tentou se opor, alegando que a gravação era inadmissível por ter sido feita sem o conhecimento de sua cliente. Mas Morrison também estava pronta para isso. Meritíssimo, a autora passou todo o julgamento apresentando gravações que foram feitas sem o conhecimento da minha cliente.
Ela não pode alegar que as provas obtidas por meio de gravações secretas são válidas quando apoiam seu caso, mas inválidas quando contradizem sua história. A juíza Williams concordou. A gravação foi mantida. Meritíssimo, disse eu, levantando-me depois que Morrison terminou sua apresentação. Gostaria de acrescentar algo. O juiz Williams assentiu. O tribunal ainda processava o que tinham ouvido. Stephanie permaneceu imóvel à mesa da autora, sua persona de vítima cuidadosamente construída se desintegrando à medida que toda a extensão de sua farsa se tornava clara. Minha esposa entrou neste tribunal com vídeos editados, lágrimas falsas e uma história criada para destruir minha reputação e roubar tudo pelo que trabalhei. Ela achou que eu era burro demais para perceber o que ela estava fazendo. Peguei uma pasta contendo capturas de tela impressas dos registros do sistema de segurança. Estes documentos mostram todas as vezes que ela acessou nossas gravações de segurança nos últimos 6 meses, todos os arquivos que ela baixou, todas as conversas que ela editou. Não se tratava de uma mulher desesperada documentando abusos. Foi uma fraude calculada. Stephanie finalmente olhou para mim e, pela primeira vez em meses, eu a vi de verdade, não a atuação de vítima, não a atuação de esposa assustada, apenas a raiva crua por seu plano ter fracassado. Ela se esqueceu de um detalhe importante quando planejou todo esse esquema, continuei. Fui eu quem instalou aquelas câmeras. Fui eu quem configurou os sistemas de backup. Fui eu quem manteve acesso administrativo total a todos os arquivos que ela pensava estar roubando. A juíza Williams revisou os registros de acesso, comparando-os com as datas dos argumentos em questão. O padrão era inegável. Stephanie havia sistematicamente reunido evidências, editado-as para remover o contexto e construído uma narrativa falsa de abuso. Além disso, eu disse, a gravação dela discutindo essa estratégia com a amiga prova que foi fraude premeditada. Ela não documentou o abuso. Ela o fabricou. Coleman intentou uma última objeção, mas a juíza Williams já tinha ouvido o suficiente. A advogada, sua cliente apresentou provas deliberadamente falsificadas a este tribunal. Isso é perjúrio e desacato ao tribunal. Estou rejeitando esta petição imediatamente. O martelo bateu com um estalo agudo que ecoou pelo tribunal silencioso. As consequências foram rápidas e brutais. A juíza Williams encaminhou o caso de Stephanie ao Ministério Público para processo criminal. Perjúrio e adulteração de provas eram crimes graves no Tennessee. A comunidade jurídica era pequena o suficiente para que a notícia sobre a advogada que tentou construir um caso com base em provas forjadas se espalhasse rapidamente. A reputação de Coleman sofreu um duro golpe. 2 outros clientes de destaque abandonaram o escritório em menos de um mês. Stephanie enfrentou não apenas o fracasso do processo de divórcio, mas também as crescentes contas judiciais de ambas as partes. O juiz Williams ordenou que ela pagasse meus honorários advocatícios como punição pelo processo fraudulento. As contas congeladas foram devolvidas a mim em uma semana. Voltei para nossa casa enquanto Stephanie ficou com a irmã, evitando a atenção da mídia que se seguiu à história. Um repórter local esteve no tribunal e escreveu um artigo detalhado sobre o caso, que foi repercutido por diversas publicações jurídicas. A irmã da Stephanie, Kelly, ligou para se desculpar. Ela suspeitou que algo estava errado quando Stephanie continuou fazendo perguntas capciosas sobre o meu comportamento, mas presumiu que fosse estresse conjugal normal. A farsa elaborada chocou todos que nos conheciam. Cooper ficou feliz em me ver de volta em casa. Ele nunca se confundiu sobre a quem sua lealdade pertencia. Vendi a casa 3 meses depois e comprei uma casa menor nos arredores de Memphis, mais perto do armazém. Mas mantive o sistema de segurança. Velhos hábitos custam a morrer. E o julgamento me ensinou o valor da documentação completa, não da paranoia, apenas da preparação. Stephanie acabou se declarando culpada, tendo suas acusações reduzidas para evitar a prisão. Ela conseguiu liberdade condicional, serviço comunitário e uma ficha criminal permanente que a perseguiria pelo resto da vida. Seu sonho de cursar direito morreu com sua condenação por crime grave. Seu plano de tomar tudo que eu havia construído terminou com a perda de tudo que ela esperava ganhar. A parte mais difícil não foi a traição, nem as custas judiciais, nem mesmo os meses de estresse.
Foi perceber há quanto tempo ela vinha planejando aquilo, com que cuidado ela havia estudado minhas reações e vulnerabilidades. Mas, às vezes, as pessoas que acham que te conhecem melhor são aquelas que subestimam sua capacidade quando você é pressionado demais.